Bom dia, meus queridos, é um prazer revê-los. Quero começar a aula de hoje com um pedido de desculpas, porque eu não consegui postar as videoaulas nas semanas anteriores. Isso aconteceu porque, essa época de Covid, ela me pegou numa mudança, eu estava mudando de casa e meu notebook ainda deu problema. Então, graças a Deus, essa situação foi resolvida e agora eu estou podendo me reencontrar com vocês. Espero que tudo isso acabe o mais rápido possível, que nós possamos nos encontrar face a face no colégio, sem perigo para a saúde de ninguém, né? Meus amigos, deixa eu passar algumas orientações para vocês antes de começar a falar sobre qualquer coisa. Primeira orientação é o seguinte: nós não sabemos ainda como ficarão as avaliações. É algo que está sendo pensado ainda, tá? É uma situação muito nova, muito recente, né? Eu pessoalmente, eu nunca vivi nada parecido com o que está acontecendo agora. Com certeza você não, vocês são muito mais novos que eu. Então é uma situação que a gente está se adaptando. Então, de cara, eu quero te dar uma dica, tá? E grave essa dica no seu coração e respeite ela, que é o seguinte: tudo que for passado pelos professores, meus alunos de sexto ano, faça. Essa é uma época que você está em casa, então aproveite, faça todos os exercícios, do professor de religião, a professora de história, ao professor de geografia, de matemática, faça tudo. Por quê? Você vai estar calçado. Amanhã, qualquer avaliação que nós passarmos vai ser em cima dos exercícios que nós estamos passando agora. Entendeu? Então você vai estar pronto, preparado. Provavelmente você vai estar com a tarefa feita já. Então vá fazendo semana a semana. Se você puder, adiante o máximo de exercício que você puder, entendeu? Aproveite seu tempo em casa, tá? Não são férias, né? Você precisa entender isso. É uma quarentena, é uma situação diferenciada, né? Onde nós estamos tentando fazer o melhor possível para todo mundo. E preciso da sua colaboração também, tá? A escola precisa da sua colaboração, seus pais, todos precisam. Então a gente conta contigo, tá bom? Meus amigos, a história de hoje, na verdade eu vou falar sobre o capítulo 5 e 6, de uma vez só, tá? Por quê? Porque são histórias em sequência. A história de hoje é a história de José, mas você vai perceber que ela começa lá atrás, com Abraão. Lembra quando eu contei para vocês que chegou um determinado momento da vida de Abraão, que ele já estava idoso, e sua esposa Sara concede uma escrava a Abraão para ele ter um filho com ela. E ele tem esse filho com ela chamado Ismael. Quando Isaac nasce, Ismael é deixado de lado e é enviado ao deserto. Lembra que eu te contei isso? Pois é. Parece que não, mas todas as nossas escolhas, elas têm consequência. Eu acho que todo o ensino, toda a matéria que nós estamos estudando no sexto ano, ela ensina isso para você. Desde Adão, Caim e Abel, Noé, agora Abraão. Todas essas histórias, elas vêm num paralelo ensinando para a gente pensar bem antes de tomar uma decisão. Para a gente ter cuidado. Mesmo que a consequência seja menor do que o que você está esperando, mas tem consequência. Então, cuidado, tá? Com as suas decisões. O que aconteceu com Abraão? Ele escolheu um filho acima do outro, né? Quando Isaac cresceu, se casou, ele fez a mesma coisa. Ele seguiu o exemplo do pai. Então, o que acontece? Isaac e sua esposa Rebeca tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú. E esses 2 filhos, cada um dos pais escolheram um como preferido. Isaac escolheu Esaú como preferido e Rebeca escolheu Jacó. É normal que as pessoas tenham afinidades, né? Mais com uma ou mais com a outra, mas o ideal é que um pai ele trate os filhos da maneira mais igual possível, porque isso gera impacto na vida do filho, né? E aí isso aconteceu nessa família. Esaú era o filho mais velho, os 2 eram gêmeos, né? Então Esaú nasceu por segundos de diferença, né? Minutos de diferença. E ele era caçador, né? E o pai o amava.
Ele era um homem peludo, né? Bem peludo. Jacó já não. Era um administrador, ele ajudava a mãe em casa. E desde o início havia uma disputa entre os dois, né? O nome Jacó significa enganador, usurpador, aquele que vai tomar algo de alguém, né? Porque quando eles nasceram, Jacó ele nasce agarrado no pé de Esaú. Imagina, né? Já dentro do ventre, uma disputa, né? E o pai, ele percebeu isso e ele ficou pensando sobre isso. Isaac ficou pensando sobre isso. Então, a vida deles dois foi sempre assim, dividida. Onde o pai amava o mais velho e a mãe amava o mais novo, né? E chegou um momento em que Isaac estava velho e ele estava prestes a morrer. Ele já estava cego, a idade chegou e ele começou a perceber que estava chegando a hora de passar a herança para Esaú. E normalmente era feito assim. A herança ela era passada ao filho mais velho. Isso se chamava o direito da primogenitura. O mais velho ficava com quase a totalidade dos bens do pai. Ao mais novo, era dado apenas uma quantia para sobrevivência. Mas a riqueza ficava com o mais velho, né? E ele conversou com Esaú. Esaú, eu vou te fazer um pedido. Você vai até a mata, vai caçar um novilho, né, e vai trazer para mim. Você vai cozinhar, né, esse animal, e quando eu comer da comida que você preparou, eu vou te dar a bênção, né? Eu vou te passar a herança. Só que Rebeca ouviu essa conversa. E quando Esaú saiu para caçar, Rebeca chamou Jacó e contou tudo. E falou para Jacó: Jacó, olha só, seu pai vai dar herança para o seu irmão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar a comida, você vai pegar uma roupa do seu irmão e quando estiver pronto, você vai lá no lugar do seu irmão receber a herança. Seu pai é cego, né? E aí Jacó falou: mas como isso? Como que eu vou fazer isso? Ele vai perceber que eu não sou Esaú. Ele vai ver que eu não sou peludo igual a Esaú. Aí Rebeca teve a ideia: ó, você vai se cobrir com a lã do cordeiro, né? Você vai se cobrir. E assim foi. Assim foi. Ele foi lá com a pele coberta no peito, nos braços, né? A roupa de Esaú, tinha o cheiro de Esaú, e com a comida que a mãe preparou. E ele enganou o pai. Ele enganou o pai. O pai deu a herança para ele, né? E quando o irmão voltou, que soube que tinha perdido a herança, a família rachou. O irmão queria matar Jacó. E Jacó teve que fugir. E aí Rebeca aconselhou Jacó voltar lá para casa dos parentes dela. E aí para pensar o seguinte: aparentemente, esse engano ia trazer uma vantagem para Jacó. Ele ia ter herança. Só que, na verdade, o que esse engano trouxe foi desilusão, foi a perda da família, ele deixou de ter uma vida boa para ter uma vida miserável, porque ele teve que sair da casa dos pais, né? E geralmente é assim. Quando a gente toma uma decisão ruim, decide fazer algo errado, parece que vai ser vantajoso, mas nunca é. Nunca é. Nunca é. No final você percebe claramente que você se deu mal. E foi assim com Jacó. Ele foi enganado, né? Pelo próprio engano dele, né? E aí ele sai da casa dos pais, ele nunca mais vai ver seu pai e sua mãe, ele vai ficar 20 anos fora de casa, né? Isaac e Rebeca morrem nesse tempo e ele não vê mais, né? A perda dele não é pequena. E durante esses 20 anos ele vai ser enganado pelo seu tio Labão, ele vai ser explorado. Ele não explorou o irmão, agora ele está sendo explorado durante 20 anos. Ele paga um preço muito maior, né, do que até o erro que ele tinha cometido. E Labão, o que ele vai fazer? Jacó se apaixona por uma das filhas dele, Raquel, a mais nova,
E Labão combina com ele, você vai trabalhar 7 anos por ela. No final dos 7 anos você se casa com ela. E para Jacó, os 7 anos passaram como se fosse nada, porque ele amava Raquel. Chegou no final dos 7 anos, na hora do casamento, o Labão, em vez de dar Raquel, deu a filha mais velha, Lia, a qual Jacó não amava. Jacó se casa com Lia. E aí ele trabalha mais 7 anos por Raquel. Era a mulher que ele amava. Então agora, ele tem 2 mulheres. Né? Olha essa situação. Ele tem 2 mulheres. Nunca na Bíblia, situações desse tipo acabaram bem. Você pode ver na história de Abraão. Ismael foi o filho da escrava Agar, saiu do convívio do pai, deu origem ao que hoje nós chamamos de povos palestinos, povos que vivem em guerra com Israel. A Bíblia ela aconselha a você ser fiel. Monogamia, tem uma pessoa só na tua vida. Porque geralmente isso traz problema. A vida de Jacó é um exemplo claro disso. E aí o que acontece com Jacó? Ele amava Raquel, mas a esposa que tinha filhos dele era Lia. Ela teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro, e Raquel não tinha filhos. Aí o que a Raquel fez? Ela deu uma escrava a Jacó, para que Jacó tivesse filhos da escrava dela. E aí Jacó teve filhos dessa escrava. E aí Lia fez a mesma coisa, deu outra escrava a Jacó. E Jacó teve filhos com essa escrava. Havia uma disputa entre as mulheres, né, nessa questão dos filhos. E Jacó, ele teve um filho com Raquel quando ele já tinha 11 filhos. Perdão, 10 filhos. Quando José nasceu. Né? E a partir daí, Jacó passou a tratar José, né, como um filho querido, mais protegido, mais amado. Óbvio que isso gerava conflito na família. Óbvio que isso gerava discórdia. Você tinha os filhos de Lia, José, filho de Raquel, os filhos da escrava Bila e os filhos da escrava Zilpa. Nenhum deles se dava bem. Os filhos da escrava de Raquel brigavam com os filhos da escrava de Lia. Ambos não gostavam dos filhos de Lia e nenhum gostava de José. Porque havia discriminação entre eles. Aqueles que eram filhos das escravas não eram tão bem tratados quanto os filhos das esposas. E nenhum filho era tão bem tratado quanto José. Essa era a situação da vida de Jacó. A situação que ele criou para si. Quando ele enganou seu irmão, a vida dele tomou um rumo diferente. E nesse rumo, foi um rumo de discórdia, engano, sofrimento. Você acha que Jacó não percebia que a família dele tinha todos esses problemas? Né? E eu duvido que Jacó não pensasse muito sobre isso. Né? E aí aconteceu que depois de 20 anos na casa de Labão, ele volta. Ele resolve voltar para encontrar seu irmão. Com toda a sua vida destruída, essa família confusa, os seus filhos não se amavam, esposas que, né, disputavam, e toda essa carga de confusão e mentira. E aí quando ele está no caminho, ele recebe a notícia de que seu irmão está vindo com 400 homens encontrar ele. E para ele esse número era muito significativo, porque seu avô Abraão havia derrotado 5 reis com esse mesmo número de homens. O que Jacó pensou? Esaú vem me destruir. É certo. É certo. E provavelmente era o que Esaú talvez quisesse fazer mesmo. 400 homens. E aí o que ele fez? Ele dividiu a família. Ele colocou os filhos das escravas na frente, em grupos separados. Colocou os filhos de Lia atrás. E por último, José e Raquel. Qual era a ideia dele? A orientação que ele deixou. Se houver um ataque, vocês vão se dividir. E nessa divisão que ele fez, ele já deixou claro quem ele queria que sobrevivesse. José e Raquel. Tudo isso foi criando uma impressão no coração dos filhos e da família,
de maneira que a raiva deles por José só aumentava. Então ele se separou dali, foi para um lugar orar, né? E ele precisava de uma resposta de Deus. Ele precisava de uma solução. E naquela angústia, orando a Deus, pedindo uma solução, Deus lhe enviou um anjo para trazer a solução a Jacó. Tu vê que Deus não abandona a gente, né? Apesar da dificuldade, ele não abandona a gente. Jacó não reconheceu o anjo do Senhor e lutou a noite toda com esse anjo. Lutou com todas as forças, o anjo tentava se livrar dele e Jacó não deixava o anjo sair. Aí quando o dia estava raiando, que o anjo percebeu que não ia sair da presença de Jacó, ele tocou na coxa de Jacó e feriu a coxa. E aí Jacó caiu no chão. E foi quando Jacó percebeu, que ele parou e percebeu que era o anjo do Senhor. E aí o anjo virou e falou: eu estou indo, Jacó. E ele, agarrado no pé do anjo, ele falou: eu não vou te soltar se você não me abençoar. E isso aí ensina uma lição pra gente. Meus amigos, Deus ele te responde se você não soltar dele. Deus ele vai te responder se você não desistir. Às vezes você está na sua vida com uma dificuldade tremenda, e eu vou te falar, Deus ele não, se você não desistir, Deus ele vai te abençoar. Ele não vai te abandonar. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus não abandonou Jacó, Deus abençoou a vida de Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, né? E de enganador, que significava o nome Jacó, agora o nome Jacó significa aquele que luta com Deus e vence. De derrotado, Jacó passou a vitorioso. Ele se reconciliou com seu irmão e toda aquela mágoa, toda aquela dor de 20 anos ficou para trás. E eles voltaram a ser amigos novamente. Então, assim, por pior que seja a sua história, Deus pode mudar ela. Essa é a grande lição da história de Jacó. Eu vou continuar a aula em outro vídeo, tá? E espero que você atente para as lições que você vai aprender, tá bom? A gente continua agora.